dele. Então, pessoal, a gente vai ter alguns minutos, não muito, né? Porque a gente tem uma outra sessão à frente. Pode sentar aqui. E, então, eu vou fazer só uma pequena, né, uma consideraçãozinha e depois eu acho que a gente pode já abrir para, né, para perguntas e etc. Né? Mas eu achei que foi uma sessão muito linda, né? Com dois filmes que, da minha perspectiva, são muito contrastantes, né? E eu vejo contrastes a partir de dois aspectos, né? Um diz respeito, assim, são territórios existenciais da transgeneridade bem distintos, né? Sendo que o primeiro deles, que é a Carla, né? Carla, né? O filme da Carla, né? Ela tá sozinha, né? Ou seja, o tempo inteiro ela aparece no filme sozinha, né? E essa é uma coisa que eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E também a Carla indica que a transição dela foi muito espontânea, né? Ela diz assim, aos 16 anos eu já tinha um corpo de mulher e eu só precisei moldar um pouquinho. E quando ela fala isso, ela está, obviamente, com barro, né? Fazendo a panela, o mesmo gesto, vamos dizer assim, está, né, sobreposto. Né? Enquanto que, por outro lado, né, se a gente vai no segundo filme, no Germino Pétalas no Asfalto, é o oposto, né? Ou seja, é um filme onde, por um lado, ele é um território totalmente coletivo, né? Ou seja, a gente vê ali a bruxa neopagã, que eu não sei o nome dela, que tem um personagem muito interessante, ela diz que aquilo é uma rede de afetos, né? Ou seja, então eu acho que isso traz uma densidade para o filme, né? Ou seja, são muitas pessoas que participam desse filme, né? E também a transição do Jackie é uma transição bastante, né, ou seja, demorada no sentido, tem 5 anos do filme, né? Ele passa pela testosterona, depois pela retirada da mama, etc. Ou seja, não é o mesmo tipo de transição, né? Então eu acho que para nós, pessoas cisgêneros, esses dois filmes, eles nos demonstram isso, né? Ou seja, da gente sair de um estereótipo que a gente tem na cabeça do que isso significa, né? Por um lado. E por outro também essa questão dessa coletividade, né? Então a minha pergunta vai um pouco nessa direção, né? Se você pudesse falar um pouco em relação ao seu filme, né? E você podia contar pra gente um pouco sobre a equipe do filme, porque eu acho que é um filme também feito a muitas mãos, né? E também daquele coletivo de pessoas que estão ali em Campinas fazendo um trabalho assim, fora do comum. É muito emocionante ver aquela juventude toda engajada, né? E muito, enfim, começando por aí. Eu queria aproveitar e pegar uma carona também na sua pergunta, Paulinho. Porque, enfim, o Germino, o ponto de partida do filme é o fato de que é um processo de longa duração, né? E isso inflete na experiência, obviamente, dos personagens, né? E inflete na forma do filme, né? E também trata-se de uma experiência de longa duração. A sua também, né, Maíra? Inclusive a gente conversou sobre isso ontem, né? Então eu fico curioso também de escutar vocês sobre as implicações dessa experiência de longa duração. Esse processo. Você quer falar? Pode começar, fica à vontade. Bom, boa noite todo mundo, todas, todes. Antes eu queria muito agradecer ao Fórum Doc, essa curadoria maravilhosa, assim, é uma honra gigantesca estar aqui, sem palavras mesmo, tenho uma admiração tremenda por esse festival. Bom, eu achei muito curioso você falar sobre essa questão da Carla, né, da Cacá, como essa presença solitária no filme, assim, porque a Carla vem de uma tradição das paneleiras de barro. As panelas de barro são uma tradição secular, que eu sou de Vitória, eu sou capixaba do Espírito Santo. No Espírito Santo a gente tem essa tradição que são as panelas de barro, que são as mulheres que fazem panelas de barro. É um saber que é passado de mãe para filha e é muito bonito porque o saber envolvido no fazer panela foi o primeiro patrimônio material tombado pelo IFAM. Então não é a panela, é o saber, né? É muito bonito isso.
E a Carla, ela nasceu nesse coletivo, né? Ela nasceu nessa realidade que é muito coletiva, que está totalmente permeada por saberes, por troca, desde, ela fala, né, desde muito pequenininha que ela estava inserida ali no fazer, né? Então, ela é uma presença que destaca, né? E o próprio nome do filme, né, o Transviar, veio dela. Um dia ela virou para mim, eu transviei dessa realidade, assim, eu sou uma mulher trans sou uma mulher, né? Sou uma das poucas, fui socializada, isso nas nossas conversas, né? Tipo, pequenininho, enquanto menino, mas eu sempre tive interesse pela panela. E ela começa a transicionar com 13 anos, na mesma idade que ela começa a fazer panela. É muito forte, muito simbólico, né? Esse processo dela de inserção ali naquela realidade da mãe, da avó, das tias. Bom, e sobre o processo, né? Vou falar, não vou ficar devanhando muito não, mas sobre o processo do filme, eu fui nas panelas de barro, porque como eu nasci em Vitória, eu não sei se tem alguém de Vitória aqui, Caetano de Vitória, nasceu em Vitória, mas tipo assim, a gente é muito cruzado pela realidade das paneleiras, assim, eu não tenho uma pessoa que é capixaba que não conheça as paneleiras, que já não tenha ido lá, que não tenha sido cruzado por essa realidade, assim. E eu, desde pequenininha, eu vou em Goiabeiras, porque eu estudei quase minha vida toda ali em Goiabeiras, que é o bairro onde ficam as paneleiras. E eu sempre tive muita curiosidade, assim. E em 2015, eu estava fazendo um outro trabalho para a Prefeitura de Vitória, que eu tinha que achar personagens com histórias únicas na cidade, assim. Eu falei, pô, vou lá nas paneleiras para ver se eu acho alguém. E aí eu encontrei a Cacá, assim. E aí, quando a gente se encontrou, a gente rolou uma conexão, a gente teve um afeto muito grande. Isso foi 2015, né? No mesmo processo do Jack também. Eu até pensei nisso, de 2015 até 2020 que a gente foi gravar o filme. Olha, super coincidentes, né? E a gente gravou em 2020. Então foi um processo de uma relação que foi se estabelecendo, muita troca. Roteiro do filme, o filme passou por diversas linguagens, desde celular para câmera, para assim a gente filmar em película, né, que foi uma escolha que partiu de mim e a Carla até brincava, né, você vai filmar com a câmera velha? É o dia da câmera velha? Porque a gente filmava com câmera, filmava com a analógica, então foi um processo de muita troca mesmo, e durante a filmagem a gente tinha muito isso, assim, de deixar a experiência, né, deixar com que os momentos surgissem também, apesar que o filme tinha um roteiro, mas também tinha uma espontaneidade ali presente na gravação. Respondi? Sim, por favor. Obrigada. Natê? Qual que era a mesma? Você falou um pouco sobre o modo coletivo, como o filme foi feito, e também sobre as pessoas. E sobre esse trabalho de longo prazo, como foi esse trabalho de longo prazo? Eu, antes de responder, eu queria fazer uma pergunta para o público. Tem alguém, pessoa trans, masculina, não binária, travesti, mulher trans aqui na plateia? Legal. É sobre a gente, esses filmes todos, né? Pétalas, como a gente chama, eu acho que, na verdade, sobre o que você falou dessa diferença entre a Carla e o Jack, para mim eu acho que não tem diferença. Porque o que acontece? Quando a gente se entende no mundo enquanto a pessoa trans, ali a gente é um desvio, né? Muitas vezes a gente está sozinho. Então, na medida que a todo momento ela está só nessas imagens, e em contraponto o Jack está sempre com pessoas ao redor, não necessariamente significa que a Carla, ela não tem uma rede de construção. E como ela mesma colocou ali, essa rede dela vem dessa geração de que ela já se identificou ali há muito tempo. E o Jack e a turma deles, eles são muito jovens, né? Ele consegue se retificar o nome aos 18 anos e ele já estava bem harmonizado, né? Eu, no caso, vou fazer 37 daqui 10 dias e eu comecei os hormônios com 35. Então, é bem diferente do discurso dele, mas o que eu posso te dizer é que em algum lugar da nossa corpa existe um cantinho que é muito solitário, porque a todo momento o sistema diz que a gente não pertence a ele. E, ao mesmo tempo, a gente, como um devir-aranha, a gente sai jogando nossas gelecas e criando teias, sabe? E criando essas redes, né?
Então, eu acho que na mesma medida enquanto os filmes falam, né, também, por um lado, dessa coletividade, ao mesmo tempo, nos autorizar trans é também sobre encontrar um canto meio de uma solitude, solidão, solitário, solo, um solo que a gente acaba precisando dançar um pouco sozinho, sabe? Já sobre a parte de processo, Pétalas faz parte de uma trilogia de filme, né? Que antes de Pétalas vem o Limiar, que é da direção somente da Coraci, e fala da trajetória dela enquanto mãe com o Noah, né? Então, antes mesmo dele começar a harmonizar aqui no filme, né? Que ele já começa junto com o Jack ali, mais ou menos junto, eles juntos começam a fazer esse trânsito, principalmente hormonal, né? Na parte que eu tenho mais propriedade para falar também, além do processo de identidade e tudo isso, que eu acho que a nossa identidade é transmutante, né? Não é nem homem, nem mulher, e nem a questão de quando o cara fala do seio, né, que ele vai tirar e ele vai ficar normal. O médico. Cara, eu queria dizer pra ele, cara, eu acho que eu prefiro ser anormal mesmo, tá ligado? Eu não tô muito... E como tá escrito ali no muro, né? A cisgeneridade, ela é um compromisso. Eu não diria com a mentira, porque é muito pesado, mas eu diria que com uma grande ficção, né? E a transgeneridade é sobre esse desvio, né? Então, é sobre a gente poder também contar e fabular a nossa própria história. E o nosso corpo também conta. E o nosso corpo é o primeiro acesso aonde a gente vai contar, né? Tanto que quando eu tava vendo o filme e eu via a Carla ali pisando, eu já pensei, nossa, eu já posso também fazer uma obra de arte que é jogar um monte de barro em mim, sair do barro e deixar lá minha copa lá, né? Falei, bom, é isso. Então eu acho que é sobre, pra mim a transgeneridade, ela não fala necessariamente sobre querer me identificar como homem ou como mulher, até porque eu me identifico como uma pessoa não binária. E por mais que na expressão e as características da masculinidade, a barba e o bigode, né, elas acabam acontecendo com os hormônios, mas se eu tomasse um hormônio e se nascesse um tentáculo na minha testa, ou uma terceira perna, assim, ou pudesse ver de olhos fechados, saber o que, né, a pessoa tá pensando, acho que seria legal, tipo um X-Men, assim, acho que seria mais massa, né? Mas não é bem por aí, então, de algum modo, eu percebo que, eu acho que a gente, enquanto seres desviantes, né, eu percebo que, eu sinto que na contemporaneidade, nessa contemporaneidade que a gente vive, vão ter cada vez mais pessoas emergindo dessa questão, porque quem não questiona o seu gênero e olha no espelho e fala, nossa, aí eu acho, aí é que tem um problema. Não problema, tem alguma coisa, tem um negócio aí, né? Porque a gente precisa, a todo momento a gente está se questionando, né? Então, ela se questionou aos 13, eu aos 12 questionei minha avó, quando ela falou assim, agora você menstrua, agora você vai ter que lavar suas calcinhas. Eu falei, legal, meu primo vai lavar as calças dele também? E aí ali eu percebi, porra, tem alguma coisa aqui no baixo, é diferente, tem alguma coisa aí, né? Então, a minha experiência com os hormônios é sobre querer contar outra história. Que eu percebo que Pétalas fala um pouco sobre isso e a Carla fala um pouco. E falam bastante sobre, né? Sobre a gente construir novas ficções, já que tudo é uma ficção, né? No caso de Pétalas, eu percebo que também existe um quesito, um recorte classe ali que ajuda a fazer com que essa rede ela se constitua, né? E é filmado em Campinas, em Barão Geraldo, onde é um polo universitário, né? Tanto que ali boa parte tem cenas que são pessoas que eu conheço também, quando vai fazer a entrega das comidas, no período da pandemia e tudo mais, né? E aí é isso, na minha parte, enquanto que eu trabalhei no filme, foi bem engraçado como eu cheguei até eles, né? Eu cheguei, na verdade, eles queriam alguém para fazer o lettering do filme, e aí acabou que eles, quando eu fui selecionado com vários currículo, com esse portfólio, e aí o Rodrigo, que é o produtor, né, aí ele me entrevistou e tudo mais, e ele, nossa, então talvez eu acho que vai ser legal você começar com outro filme. Então eu comecei a fazer nas mídias sociais do Limiar, e aí eles gostaram do meu trabalho, até que eles falaram, nossa, Nathalie, então
vamos então, ao invés de só os créditos, o que você acha aqui do filme? Aí eu falei, vamos fazer umas intervenções, vamos fazer uns negócios, vamos... E a Guta, que quem fez o design de som também, ela já tinha proposto em fazer os ruídos, né? Porque a gente é um ruído no mundo, né? Nessa sociedade aí, a gente é um ruído. Então, os ruídos dessas imagens, principalmente quando tem na fala conservadora, né? Não sei se perceberam, mas os ruídos ficam mais direcionados para a parte que o conservadorismo toma conta ali, né? O pensamento da direita excessivo toma conta. E aí meio que calhou, assim, juntou o Neo como, que são os glitches, né? Que é o efeito que a Guta usou. O Neo, assim, como uma luva, as ilustrações, né? E os ruídos. E aí eu fiz uma imersão com eles de 3 dias lá em Sorocaba, lá em Barão Geraldo, dentro da produtora, fazendo os desenhos, assistindo filme. Aí conversava com o pessoal, foi bem legal isso. Então teve essa parte de pós, né? Que foi bem intenso, né? E aí depois eu fiz todo o material, fiz os letters, a parte toda de identidade, como que começa. Não sei se o pessoal transvestigênero percebeu que o nome da produtora que faz o filme se chama Laboratório Cisco, C-I-S-O. E aí no final dá um ruído e transforma, e aí fica Transco. Porque boa parte do pessoal que trabalha, tanto eu, Guta, a Malca, a Julieta que fez o filme, somos pessoas trans, né? E o filme fala sobre isso. Então, é uma forma de tipo, olha, os diretores são pessoas cisgêneras, mas como bem diz o Ed Leal, eles são nossos companheiros, né? Não necessariamente apenas aliados. Então é isso, eu acho que Pétalas, ele é só uma sementinha, como diz a Helena, né? É a nossa profeta do filme. Exato. Isso, que ela planta a semente do... Eu digo, né, que desde criança eu era já emissário do caos. Emissário do caos. E a Helena, ela é meio essa pessoa também que chega ali para organizar. Coisa que a J. Mombassa fala muito, né? A gente precisa organizar nossa raiva para saber onde que a gente vai jogar a bomba, jogar todo o babado de volta. E é isso, né? A Liga da Cobra também fala, né? A gente precisa devolver o veneno de volta. Então, eu acho que Pétalas é sobre esse protagonismo, é sobre esse triunfo de nós enquanto pessoas transvestigêneras. Maravilha. Muito obrigado. Só ponderar, porque eu não quis dizer que a Carla era solitária. Eu quis dizer que no filme ela aparece sozinha. Né? Mas podemos abrir para alguém que gostaria de fazer algum comentário ou uma pergunta, mas a gente peça para o comentário ser sucinto e a pergunta também um pouco objetiva, sem querer constranger. Porque o tempo está corrido. Pessoal, vocês estão tímidos? Fala, gente. Eita! Muita timidez. Vai, quem vai abrir as portas das perguntas? Um comentário. Por favor. Artúrio! Boa noite. Eu queria... Mabê falou um pouco sobre essa ideia do triunfo, né? Queria te perguntar, assim, como que você pensa também, a partir daquele livro que você deve conhecer, A Arte Queer do Fracasso, como você pensa, talvez, essa dicotomia, triunfo e fracasso, pensando nessa contradição mesmo, sabe? De tentar mediar com a cisgeneridade, mediar com um sistema que está o tempo todo aniquilando, né, essas corpos mesmo. Parabéns pelos filmes e obrigado por terem vindo. Legal, eu estou inclusive fazendo uma pesquisa profunda sobre esse livro, junto com outro que eu estou lendo, que é Eu Sou o Monstro que Vos Fala, que é do Preciado, né? Então, a questão do fracasso é porque existe um ideal, né? A cisgeneridade, o projeto cis, hetero, patriarcal, o regime sexo-gênero, ele tem um ideal, né? O ideal que ele queria que nossas corpas, que tem buceta e peito e tudo mais, eles queriam que a gente fosse dócil, né? E aí, dado momento, tem pessoas que não aceitam essa imposição de docilidade
e de adestramento, né? Então, uma coisa que eu vou falar mais desse livro que eu estou lendo do que necessariamente do Artigo do Fracasso, tá? Mas basicamente nossas corpas fracassou, porque no momento que a gente se nomeia e se autoriza, né, uma pessoa trans, a gente está abdicando, a gente está abandonando tudo aquilo que foi imposto pra gente. Então, que bom que eu fracassei, como diz a Linda Quebrada, que bom que a gente pode fracassar, né? A gente pode fracassar para a gente encontrar novas rotas, né? A gente está, na verdade, a gente não necessariamente precisa fugir, mas ao mesmo tempo é sobre procurar uma saída, né? É uma coisa que o Preciado fala muito nesse livro. Em algum momento ele precisou buscar uma saída, porque aquele lugar que a todo momento nossas corpas são colocadas já não nos cabia mais, né? Então eu acho que de algum modo a transgeneridade ela surge com uma necessidade mesmo de fracassar, de dizer, olha, a gente não compactua com essa parada aí. Essa ficção aí que vocês construíram, a gente tá de boa, massa, a gente vai construir outra história aqui a passos de formiga, mas vamos construir, sabe? Sobre isso. Então, gente, a gente vai ter que encerrar, porque a gente tem mais uma sessão agora, né? Com o filme do Caetano que está aqui conosco. E a gente também pode continuar o bate-papo mais tarde, tomar uma cervejinha, enfim. Então a gente gostaria de agradecer a presença de todo mundo e convidar todo mundo para a próxima sessão. Muito obrigado.